Então, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Zoppi e também do Mário Pereira. O Mário Zoppi, o Zoppi é um dos fundadores do Salomão Zoppi, como vocês, enfim, está tendo o nome aqui. O Dr. O Dr. Paulo, ele é médico anatomopatologista, formado pela Santa Casa, aqui de São Paulo, em 78. Ele vai contar um pouco da história dele e depois, consequentemente, do início do Salomão Zoppi, e depois trazer um caso super interessante, que é um modelo de negócio incorporado no negócio tradicional, que é o que foi chamado de Oceano Azul. Mas ele fundou junto com o Salomão Zoppi, em 81, e hoje é um dos principais prestadores de serviços de medicina diagnóstico no Brasil e em São Paulo. E o Mário veio acompanhá-lo aqui. O Zoppi, junto com o Salomão, são os presidentes, e o Mário é o vice-presidente. O Mário, ele é biólogo e tem uma vasta experiência na indústria farmacêutica, na indústria de equipamentos médicos, né, de medical devices, e agora também está há 4 anos, né, Mário, no Salomão Zoppi. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Passo a palavra para vocês. Obrigado, Marcelo. Primeiro, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite. Assim que eu cheguei, eu falei para o Marcelo que estou fora da faculdade há 37 anos. Dá uma saudade quando a gente entra aqui e vê essas coisas que vocês estão loucos para cair fora, mas não fiquem, não. Eu morro de saudades. E, bom, agradeço essa provocação, que, na verdade, não é o Oceano Azul, é um laguinho azul, né? Não tem uma pretensão de ser um Cirque du Soleil, de fazer uma coisa que ninguém faz, mas a gente faz algumas coisas que tentaram fazer e não conseguiram, e a gente faz. Passo o próximo, que vai ser gancho para contar um pouco da história da empresa. Ela foi fundada em abril de 81, e o Salomão somos médicos anatomopatologistas, que é um grande desconhecido do público em geral. O patologista, ele é um conhecido do médico. Então, vocês operam alguma coisa em centro cirúrgico, se coloca a peça cirúrgica num saco com formol para preservar, formol a 10%, e vai para o laboratório. Quem faz o pedido é o médico, o paciente nem sabe para onde vai essa peça. E vai para o laboratório, a gente dá o diagnóstico e entrega o resultado para o médico. Quando o paciente volta a consulta, aquele nódulo de mama é um carcinoma, é um lipoma, e assim por diante. Então, durante 20 anos, de 81 a 2001, nós fizemos exclusivamente 2 tipos de exame: o anátomo patológico e o Papa Nicolau. E, desde 81, a gente criou um sistema de que hoje, 70% dos prescritores que mandam o exame para a empresa são ginecologistas, e 85% da população de pacientes são mulheres. Então, o laboratório ele sempre foi de prevenção do câncer ginecológico. Então, desde 81, o que a gente fazia? A gente brinca, a gente via alguém de branco. Você é ginecologista, você não quer colher um Papa Nicolau no consultório? Colhe, que eu mando alguém buscar. A gente que buscava, não tinha funcionário. E começou assim, de uma ideia de atender o ginecologista no consultório, fazendo esse tipo de vai e vem. E o outro lado, as peças cirúrgicas, a gente tinha uma rotina de pegar os fusquinhas e passar pelos hospitais, pegava a peça cirúrgica. Então, a empresa começou em 81, era eu, Salomão, uma faca e uma tábua, porque o patologista é que nem açougueiro, ele só mexe com carne. Então, o cirurgião operava um útero com mioma, a gente tinha que pôr numa tábua e cortava. A gente, recém-formado, cada um tinha 5 empregos, eu dava plantão dia sim, dia não, trabalhava na prefeitura, mas eu fingia que trabalhava e eles fingiam que pagavam, né? A gente estava de costas, que a gente nunca sabia se alguém ia chegar, se está saindo ou está entrando. Dava consultas em Itaquera, tinha uma clínica, e o Salomão era médico legista, trabalhava no INAMPRE de Osasco, e a gente trabalhava num grande laboratório, que hoje não existe mais em São Paulo, que se chamava Matosinho França. Foi lá que a gente aprendeu como é que era uma patologia comercial, como é que a gente fazia para sair da academia
e fazer diagnóstico e começar a receber por esse diagnóstico. Nós começamos, a empresa começou a crescer, e em 85 nós saímos do Matozinho, que era incompatível a gente crescer a nossa empresa e trabalhar para ele. Aí nós começamos a ficar o tempo inteiro na empresa, a empresa foi crescendo, crescendo. Tem algumas passagens que eu estava contando para o professor Marcelo, que eu costumo falar que tem uma frase em árabe, maktub, está tudo escrito, não adianta, a gente foge dela, mas ela traz a gente de volta aquilo que está escrito. Quando eu era residente de segundo ano, em 81, em 80, eu tive um atrito com... Tinham 17 necrópsias aquele dia, e eu tinha que fazer todas, que estava todo mundo de férias, e caiu tudo para cima de mim. E fiz as 16 necrópsias, aí eu falei, Mário, que era o chefe lá, um japonês, essa última aqui, vamos fazer só abrir o crânio, porque é um acidente vascular cerebral, está vendo? A perna está caída, está aqui o prontuário. Não, vai fazer a necrópsia inteira. Você quer fazer, faz você, que eu estou fora. Eu estava até aqui de abrir cadáver. Eu fui lá e falei, eu estou indo embora, não volto mais para cá, eu vou para a minha clínica lá em Itaquera, vou dar plantão o resto da minha vida, mas não vou ser mais patologista. Estou indo embora, encontro quem? O Salomão, que já tinha ido embora da residência, estava no AC Camargo. Falou, o que foi, Zop? Estou indo embora, foi um prazer em conhecê-lo. Falou, como vai embora? Não, porque eu briguei hoje com o Mário. Falei, vem cá, senta aqui, eu vou te contar umas coisas. Se você for para Itaquera, quantas consultas você vai dar por dia? Vou dar umas 50. Tudo isso, tudo isso. E quanto é cada consulta que você cobra? R$50. 50 cruzeiros, sei lá o que era na época. Sabe que se eu pegar uma bandejinha de Papa Nicolau, eu levo 2 minutos em cada lâmina e eu recebo a mesma coisa que você. No final do dia, você vai trabalhar 12 horas, eu vou trabalhar 4, 5 horas e eu ganho a mesma coisa. Ah, é? Sabe que eu sou de Rio Preto, os caras que estão melhor de vida lá são os patologistas. Se eu fosse você, eu pensava de novo. Ou seja, se eu não encontro o Salomão aquele dia, eu tinha ido embora. Ele me pegou pelo fio do cabelo, volta, que ele já imaginava que eu seria um dia o sócio dele. E as coisas são assim na vida, a gente não controla nada, mas alguém controla tudo. E estava escrito que eu ia ser sócio dele. A gente sempre se deu muito bem, nós somos completamente diferentes. Eu sou o disciplinado, aquele metódico, ele é o sedutor, negociante, que vai falar com os convênios, foi sempre assim, e a empresa foi crescendo. Em 97, depois de 16 anos, nós percebemos que estava mudando o mundo da medicina diagnóstica. Aquilo que era um açougue virava um supermercado. A gente via o Dr. Caio Oriemo fazendo aquelas incorporações, comprando empresas. A gente não entende, mas o que esse cara está fazendo? Esse cara vai quebrar, é muito dinheiro, né? Tinha banco por trás. Aí nós fizemos uma reunião estratégica em 97, que tem a pauta, e ontem eu peguei e mostrei para o Mário, eu li a pauta exatamente, que a gente falava, hoje nós vamos começar a preparar a empresa para virar um centro diagnóstico. Em 2001, depois de 4 anos, nós passamos a fazer 2.000 tipos de exames, e o desafio era, o meu cliente, que era o médico, eu passei a atender também o público, dar café, ar-condicionado. O médico tem que sorrir, tocar no paciente. E começaram as confusões. Mas nós somos muito persistentes. Em 2001, nós quase vendemos os carros da gente. Nós tivemos que chamar a equipe médica, que eram 6, para falar, olha, nós vamos pagar esse ano metade do salário, porque nós não temos mais dinheiro. Mas a fé era tão grande que a gente ia conseguir, que nós fomos em frente. Então, em 87, e essa unidade existe até hoje, a nossa principal unidade fica no Paraíso. São 6 imóveis, atende em média 1.000 pacientes por dia hoje, e nós estamos lá desde 87. Em 2004 e sucessivamente, nós fomos criando unidades, que a gente chama de Oceano Vermelho,
criando unidades como todos os grandes criam. O DASA, hoje são 500 unidades no país. O Delboni são 150. E o próximo? Hoje nós temos 9 unidades, 2.000 colaboradores, 300 médicos. A projeção para esse ano é fazer 10 milhões de exames e atendemos 70 mil pacientes por mês. Nos últimos, na verdade, se você pegar de 2001, o nosso Kaiser, é Kaiser que fala, né? É um nome bonito. É. Kaiser, yeah. É 30% ao ano. Então, a cada 2 anos e meio, a empresa dobra de tamanho. E é uma loucura. É uma loucura você conseguir manter o que nós temos de mais importante na empresa, que é a qualidade, são os valores médicos. Muito bem. O que nós chamamos de oceano azul e oceano vermelho? Aquelas 9 unidades, eu poderia falar que são 2.509 unidades. Por quê? Porque a gente visita mensalmente, semanalmente, 2.500 consultórios médicos. Então, aquilo que a gente fazia em 2001, a minha esposa falava, é só ver um cara de branquinho que você já vai levar o frasquinho. Nós somos assim. Então, hoje são 2.500 consultórios visitados semanalmente, onde o CAPEX, 0, OPEX, grande, baixinho. Para montar uma unidade, nós estamos montando uma na Lapa, que vai ser inaugurada em outubro, e uma em Osasco, em fevereiro. Ao valor de 10 milhões de reais. Ressonância, é uma loucura. Na hora que eu tenho 2.500 consultórios, quem monta o consultório é o médico. Quem paga a secretária é o médico. Quem dá café é o médico. Quem registra a moça, quem paga estacionamento. Eu vou lá, eu pego um frasquinho, Papa Nicolau, e o grande pulo do gato é o seguinte, do ponto de vista tecnológico, antigamente se pegava uma lâmina, quem é mulher sabe, então antigamente pegava uma espátula, passava no colo uterino, parede vaginal, esfregava na lâmina, punha no álcool, ia para o laboratório, cora, e eu tinha que ver uma lâmina inteira, porque era um esfregaço que a gente chama de convencional. Em 2001, nós somos a primeira empresa a apostar numa coisa que estava chegando no Brasil, que é a citologia líquida. A citologia líquida é o seguinte, eu pego um frasquinho com um álcool etílico, não é mais espátula, é uma escovinha, aquelas que limpa o interstício de dente, né? Ela põe no colo, passa na vagina e eu jogo, fecho, faço assim. A hora que chega no laboratório, eu pipeto, é um processo que demora um tempo, faço uma lâmina onde o que está na lâmina é um foquinho de 1,5 centímetros de diâmetro. Em vez de varrer a lâmina inteira, e mais que isso, nós temos um equipamento, que é o único equipamento que está no Brasil, são 2, que eu faço o screening desse esfregaço por um método que é computadorizado. Então, os médicos e os citotécnicos pegam lâminas marcadas com 22 campos suspeitos. Se não tiver suspeito, não é campo nenhum. Então, a gente faz hoje ao redor de 1.200 citologias por dia, com uma equipe de 3 médicos e 8 citotécnicos. E todos esses casos são revistos por 2 pessoas, mesmo caso negativo. Esse equipamento nos Estados Unidos, o FDA autoriza você soltar esse caso negativo sem nenhuma revisão médica. A gente revisa ainda assim. E mais que isso, a gente criou perfis genéticos e moleculares que, com o DNA da paciente, eu consigo estabelecer painéis genéticos para osteoporose, doença reumática, cardiológica, por uma série de coisas com o DNA que está no sobrenadante daquele frasquinho que eu guardo por 90 dias.
O ticket médio de uma citologia é R$ 40. O ticket médio de um exame de biologia molecular é R$ 180. Então, senhores, vejam como esse oceano azul faz com que a empresa cresça 30% ao ano. E hoje a gente saiu da cidade de São Paulo, está indo para grande São Paulo e para o interior de São Paulo. O Mário vem da indústria farmacêutica, ele ficou 25 anos no laboratório Axê, e ele aperfeiçoou esse modelo de visitação com iPads. Então, esse que seria propagandista na indústria farmacêutica, esse visitador, que são biólogos, biomédicos, eles instruem o médico as vantagens desse exame e podem discutir com o médico porque eles são treinados para isso. Ou seja, se a gente seguir... O próximo, por favor. Se a gente seguir o modelo habitual, onde numa unidade eu tenho 80% da nossa receita, e hoje 20 a 25% da receita vem desse oceano azul. Só que a margem de contribuição, como eu tenho que gastar muito para montar a unidade, por exemplo, a unidade Paraíso são 25 bocas de recepção, dezenas de enfermeiras, é uma loucura o custo de implantação, eu tenho uma margem de contribuição de 30%. Enquanto no Oceano Azul, apesar de ser 20%, isso é do livro, que em seguida vem o autor, são 2 autores. A nossa margem é 73%, na verdade. Então a gente descobriu uma maneira de ser eficiente. E os concorrentes tentaram fazer. E não conseguiram. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma empresa de logística e marketing dentro de uma empresa médica, onde o exame passa a ser não um detalhe de pouca importância. O principal é eu divulgar a marca, atender o colega e mostrar para ele que a sua paciente está no consultório, eu retiro o exame dela e entrego para você. E, ao mesmo tempo, ele gera... O próximo, por favor. Então, eu tenho que estar no Oceano Vermelho, porque essa demanda que eu gero e pego só um frasquinho no consultório, ele também continua prescrevendo ultrassom de mama, ultrassom ginecológico e pede exame de sangue. Eu não posso me privar de não estar no Oceano Vermelho, que, por definição, são empresas que já existem e tentam superar os concorrentes com uma parcela de dentro. Então, é uma briga de foice. Começa a baixar preço para que o convênio credencie, se abre uma unidade, mas para abrir essa unidade, aí você vai ter que me dar desconto. É um horror. Então, é uma competição tão acirrada que os tubarões começam a se morder. Nós somos uma rêmula, nós somos muito ágeis, porque nós somos uma empresa perto dessas pequena, apesar desse faturamento de 200 e poucos milhões previsto para esse ano, eles são empresas de 3 bi e pouco, 2 bi e pouco, mas a nossa margem e nas reuniões do conselho que nós temos, a gente, como são empresas de capital aberto, eles divulgam os dados, então eles têm margens complicadíssimas, em função de fazer mais do mesmo. Próximo. Então, os 2 autores, aqui o Melbourne, eles falam que o Oceano Azul são mercados intocados ou oportunidades de um crescimento altamente rentável. São águas claras, então a gente briga que, na verdade, tem um montão de tesouro embaixo do oceano, o pessoal fica andando em cima, olha lá para baixo, olha a oportunidade. E os exames moleculares e genéticos, eles quintuplicaram, quadruplicaram a margem desses exames. Porque o médico, a paciente está numa idade de reprodução e começa a tomar pílula, e vocês, mulheres que já tomaram ou tomam, sabem que tem risco de trombose, tem uma série de problemas que a pílula traz. Então você faz um perfil genético para saber se ela pode ou não tomar. Osteoporose, exame cardiológico, uma série de doenças que você previne com esses perfis. Então a gente fazer o que nunca foi feito. Mas você vem aqui e você fala essas coisas? Não,
os concorrentes sabem que é assim. Não estamos falando nada que não possa ser dito, mas é um mundo que nós nascemos nele. Então, para nós é uma coisa tão natural, tão fácil de fazer e, ao mesmo tempo, tão difícil de copiar, porque está no nosso gene, está transcrito no os nossos aminoácidos estão lá com esse tipo de coisa. O próximo. Então, isso aqui são dados do livro. Eles pesquisaram 108... Esse livro é de 2005. 2005? Isso aí. Eles pesquisaram 108 empresas e vocês veem que por aqui, como repete muito daqueles dados que eu já falei, onde a margem é sempre a menor parte da receita, mas a margem de contribuição é astronômica. Próximo. Então, aqui é só uma síntese do que eu acabei de falar. A gente acha que... A gente falava com o professor Marcelo, que é uma pessoa muito especial para nós, porque vocês vão ver... Passa o próximo slide. Muito bem. Aqui mostra bem o que acontece com o que é azul e o que é vermelho. O preço de um exame que é feito na unidade, ele é mais baixo do que os exames moleculares. Eu preciso de uma estrutura física enorme. Zero. Aqui é o CAPEX, zero. Burocracia, gente, é um mundo complicado, mas a gente tem que estar nele. Em compensação, no Oceano Azul, vocês percebem que mostra credibilidade, dupla revisão. Esse conceito de dupla revisão, como eu falava, Marcelo, em 85, a gente tinha muito pouco caso para ver, ia acabar muito rápido, a gente em 2. E um dia a gente falou, faz uma coisa, pega os meus casos, vê o que eu fiz de errado, aí eu pego os seus. E a gente ficava louco, quando puta, esse cara me pegou uma coisa que eu não vi, é que nem corrigir texto de vocês, né? Você não viu aqui, não é o verbo, é ouve. Você está errando o verbo. Você não está vendo aqui que tem um pontinho que pode ser um carcinoma? E essa dupla checagem existe até hoje. Todos os casos de anatomia patológica são vistos por 2 patologistas que nasceu lá em 85. Então, quando a gente fala em dupla revisão, e essa assessoria, a gente tem um canal do médico, que tem lá uma equipe que fala, eu não estou entendendo esse laudo, explica, se for o caso, manda literatura. Próximo. Um professor Pedroso que faz consultoria lá para a gente, não tem nada a ver, ele me convidou porque ele quis, não faz parte do reciprocidade, né? Até em Punta Cana eu mostrei, você ficou tudo contente, né, que você estava lá. Alguns conhecem, né? É isso aí. Então, esse aqui é o ciclo, porque as máquinas de laboratório clínico são todas iguais. Se você for no DASA, no Fleury, é tudo Roche, Abbott, é tudo. O que diferencia a excelência diagnóstica? Primeiro, o pré-analítico. Nós temos 9 unidades. Vocês concordam que se eu pegar a amostra de 50 unidades e levar para um núcleo operacional, o furgão acaba a refrigeração, o sangue hemoliza, não foi bem preparado? Isso eu quero dizer o seguinte, nós não temos a pretensão de ser uma empresa com... Não, a gente sabe que vai chegar uma hora que nós vamos parar, não dá para crescer o tempo inteiro nessa velocidade e manter a qualidade, porque para você manter qualidade tem que ter um tamanho, senão... Por que as empresas que foram para a Bolsa, DAS e Fleury, tiveram um problema? No começo foi muito bom. Eles descobriram que medicina não é commodity. Eu posso fazer amortecedor, saco de arroz, camisa, moda, mas eu tenho que aumentar a minha produção para gerar a última linha bacana e dar dividendo para acionista que não entende nada de medicina. É complicado. Então o DAS está tentando fechar o capital. Quando você fala com o pessoal do Fleury, que a gente são todos, você fala,
Se eu soubesse que era assim, não tinha entrado nessa. Tem outras formas de você capitalizar a empresa que não fazer um IPO, porque é um dinheiro barato, mas a cada 3 meses ter que ficar dando satisfação é complicado. Então, hoje, o foco da empresa são dois, é a qualidade do diagnóstico correto e atendimento humanizado. O próximo. Então, como eu falava, o B2B ele gera demanda para o B2C, para a unidade. A gente põe aqui que é B2 Physician. Na verdade, o B2B tradicional em laboratório é tipo o Pardini, ele pega exame no Brasil inteiro e manda para um núcleo. O nosso B, na verdade, é o médico. E a gente costuma falar que, se você entrar na sala do Mário, um dia eu fui lá, eu falei, Mário, ó, empresas de alta performance precisam de 2 coisas. Uma, pessoas que se gostam. Não é só pessoas que se gostam. E processo. Se você tiver um time que um dá a mão para o outro e tem processo, o céu é o limite. Mas não para ter tamanho, é para ter qualidade. Porque no mundo médico, nós somos de uma origem de anatomia patológica e uma parte desses cabelos brancos é de uma coisa que chama biópsia de congelação. O médico chama a gente e fala, Zop, está aqui o nódulo de mama. A gente leva equipamento, em 2 minutos fala, ó, é carcinoma, tira a mama. Imagina falar, oi, desculpa, está aqui tua mama, eu errei ontem. Você vai me perdoar? Nunca! Se tem uma pinta preta, eu falo que é um nevo. Aí falou, olha, essa metástase aqui, na verdade, era um melanoma. Você vai me perdoar? Não vai me perdoar. Dessa sala aqui, quantos fizeram exame de sangue já na vida? Todos. Quem fez biópsia já? 1, 2, 3. É isso. Porque a biópsia, a gente fala que o anatopatologista ele é o juiz da medicina. Não é uma pretensão, porque a hora que você dá um diagnóstico, e quem teve câncer na família, eu perdi minha mãe com câncer de mama, e meu pai com câncer de cérebro, eu sei o que é um diagnóstico de vai morrer. Então, a gente vem de uma credibilidade, então tem o efeito halo, que a gente cresceu nesse mundo por 20 anos dando diagnósticos. Tira uma tiroide, o cara dá para a gente, ó, chegou um carcinoma, tira a tiroide. O Zop, dá para falar para a família lá fora? Dá, a gente chorava junto, olha, vai continuar a cirurgia, tem um câncer. A hora que você vai para o mundo da medicina como um todo, a gente transferiu essa credibilidade e o maior patrimônio que nós temos hoje na empresa é a credibilidade médica. Por causa da anatomia patológica que não... Às vezes você recebe biópsia de próstata, é uma minhoquinha, você dá câncer em uma glândula. É complicado. Então, a gente, diferentemente dos grandes grupos, onde a anatomia patológica é só um apêndice, para nós o carro-chefe é a anatomia patológica. Ele que conferiu essa credibilidade à empresa. Próximo. A gente fez o próximo, ano passado, pode ir, o próximo. A gente fez uma pesquisa em julho do ano passado com 100 médicos, foi uma pesquisa que a gente não falou quem que era. O objetivo era avaliar a preferência do médico. Então aqui que vai ter 1, 2, 3, 4, são os grandes concorrentes nossos. E o que se visava era a credibilidade, qualidade de exame, os laudos, a qualidade de atendimento e o serviço prestado como pós-venda do canal do médico. Próximo. Então, vocês falam assim, mas para vocês foi surpresa? A gente fica feliz, mas é mais do que a nossa obrigação. Hoje o pessoal são 2.000 pessoas e grande parte do que a gente arrecada, a gente gasta em treinamento. Falando, quando a pessoa vem aqui, ela não vem aqui para comprar sapato. Então, vocês estão tomando banho, né? Opa, tem um nódulo, o chão some. Sabe que eu estou com câncer? Então, você recebe um sujeito que está fragilizado. Então, acolhe esse pessoal como se fosse a tua mãe, tua irmã, tua avó. Vem com uma criancinha colher sangue, como se fosse seu filho. E toda segunda-feira, a integração, como a gente está abrindo unidade nova, a gente está
tem sempre 30, 40 pessoas novas. Eu e o Salomão, a gente desce e a gente fala assim, quem aqui trabalhou no Fleury, no DASA, no CDB? Nessas empresas, no primeiro dia, as pessoas que deu o nome vieram falar com vocês? Eu nunca vi o cara, eu não sei nem o nome dele, não sei. A gente faz isso e fica no mesmo chão. Eu costumo falar que tem um ditado chinês que fala que quando acaba o jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Os nossos e-mails, Zop, Salomão, tem doutor. Nossa, mas o doutor entra no elevador e fala bom dia. Questão de educação. Porque tem empresa que chegou o diretor, sai, tem que subir, porque senão você vai contaminar o pessoal. Então, essa simplicidade é isso que faz da gente uma empresa onde o pessoal que entra não quer sair. Graças a Deus, porque é isso que a gente está na alma da gente. A gente conta uma história que na Roma Antiga, quando o imperador morria, e tinha lá na Avenida Central, ele era carregado com os braços de fora, para mostrar que não levava nada. Você já viu enterro com um carro forte atrás? O caixão não tem gaveta. Tira o óculos da gente, o relógio. Só deixa o cartão de crédito, que esse pode levar que não vai usar mesmo. O resto, a gente nasce pelado e se pudesse enterrava pelado. Então a gente costuma falar nos treinamentos que tem uma notícia triste, a gente vai morrer. Então a espera da morte é tentar ser feliz. E felicidade não é o lugar que a gente chega, é como a gente chega lá. Nessa simplicidade, a gente não... Eu estou com esse paletó aqui, estou até estranhando. A gente está sempre com calça de brim. E... Não que a gente esteja certo e os outros errados. Nós somos assim. Simplicidade. O próximo. Então, as percepções é que a gente percebe que o que acontece no Oceano Azul vai no Oceano Vermelho. A gente não consegue ser uma empresa que só pega exame em consultório. Eu tenho que ter unidade, mas um certo limite. A gente abriu a nossa 9ª unidade achando que a unidade de Paraíso, que é a campeã da torcida, fosse esvaziar. Ela continua cheia e crescendo, porque tem uma demanda reprimida de médicos que buscam qualidade. E é isso que a gente oferece. A gente se diferencia nesse quesito. Próximo. E para terminar, vocês devem conhecer, vocês são estudantes, o Ari de Geus, The Living Company. E isso aqui é dele, né? Essa simbologia aqui significa vida, viver, nascer. E essa outra holografia, razão, propósito, significado. Quando junto os dois, não dá negócio. Até porque negócio, eu nego o ócio. Eu não quero ócio, eu quero fazer negócio. Mas não é um negócio para ganhar dinheiro. É para dar razão à nossa vida. E é esse tipo de negócio que nós estamos falando. O próximo. Por quê? A gente tem uma frase, quando vem algum plano de saúde discutir, eu posso negociar preço. Valores eu não negocio. São premissas para nós isso aqui. Isso aqui qualquer um tem. Você cria um bom sistema de logística, um sistema de informações, você tem processo bacana, eu vou ter qualquer tipo. Agora, valores, eu falo de acurácia, credibilidade e confiança. Isso não se negocia. Próximo. E o que a gente costuma falar não é pretensão, não. Exame qualquer um faz, mas dar diagnóstico é muito diferente. A medicina, tudo começa na caneta do médico. Sem uma prescrição, um pedido de exame, eu não estou autorizado a fazer. Tanto que a Teranos, conhece a Teranos? Está na moda, né? Vocês conhecem, não? É uma moça da Califórnia que tem uma empresa bilionária. Ela colocou pontos de coleta de exame no Walgreens. Lá eles podem fazer, aqui não pode, porque eu não tenho autorização da Anvisa NS para colher exame em farmácia, supermercado. Eu não posso. As farmácias adorariam aqui ter esse modelo de negócio. Então,
O exame começa na caneta do médico, e aí eu preciso saber se o plano de saúde vai pagar. Sabe que tem uma história rápida, que isso aí foi contado há uns anos atrás, na PM, teve uma reunião, aí o cara falou, eu vou contar para vocês um caso raro. Aí começou, olha, é uma criança que tem 10 anos, começou com dor na fossa ilíaca direita, febre, vômito, parou de funcionar o intestino. Poxa, deve ser uma apendicite, né? Que o cara está trazendo aqui, caso raro. Aí foi para a cirurgia, fizemos a laparotomia, apêndice todo branco, cheio de pus em cima. Os caras esperando algum caso raro, né? E depois foi para a anátomo e confirmou, apendicite aguda purulenta. Mas escuta, mas qual a raridade? Não, era um paciente particular e ele pagou. Então eu faço todo esse esforço. Aí eu convém no glosa, ele fala que a gente esqueceu o número. Hoje, 94% do nosso faturamento são planos de saúde, só 6% são particulares. E estrategicamente, quando a gente nós temos um setor de P&D na empresa, a gente tira da última linha uns 2 milhões por ano para investir em novas tecnologias. E hoje a discussão atual é como é que vai estar a medicina diagnóstica em 2020 e 2025, né? E essa inovação, e o Marcelo faz parte de um grupo que nos ajuda a pensar sobre essa coisa. E na última reunião que teve, eu falei, eu adoraria que, primeiro, 70% dos pacientes fizessem a marcação de exame sem falar, podia ser O DASA tem 5.000 pessoas atendendo o telefone. Nós temos 250. Se continuar assim, nós vamos ter 5.000. Eu não quero ter 5.000. Segundo, eu acho que unidade do Oceano Vermelho, ela devia existir para fazer exame de imagem. Eu não posso fazer ressonância na tua casa, mas você tem que fazer no laboratório. Agora, exame de sangue, o médico pede, eu quero que você põe no papel de filtro, se deixa o sangue em pó, eu hidrato aqui, eu quero pegar exame de sangue em qualquer lugar. Agora, imagem eu tenho que fazer na unidade. E esses exames de genética e biologia molecular, eles é uma coisa que chegou para ficar, para nunca mais ir embora. A gente faz o exame que só nós fazemos, que é pacientes com câncer de mama, eles tomam uma droga que chama tamoxifeno. E eles percebiam que 2 pacientes com o mesmo tipo de tumor, com a mesma idade, com o mesmo estadiamento, uma morreu, outra ficava viva. Aí foram entender que tem 2 enzimas hepáticas, o CYP219 e o CYP216, que transformam o tamoxifeno numa forma ativa, que chama endotamoxifeno. E só as pacientes que têm um perfil genético que metaboliza que se dão bem. Então, hoje a medicina está caminhando para ser personalizada. Você toma Novalgina, te faz um efeito, para mim faz outra. Quem garante... É que nem o personal trainer, né? Você pode fazer o que ele manda, mas tem gente que não tem alongamento. Não adianta fazer que eu não vou alongar, eu não tenho alongamento para isso. E a medicina está caminhando para essa medicina personalizada. E é esse oceano azul que a gente busca. Ser um centro diagnóstico diferente dos outros. Próximo, está acabando? Nós temos um crédito empresarial, foi feito em 2008, onde fala que o nosso negócio é fazer diagnóstico correto com atendimento humanizado, um clima positivo, pensar em tecnologia e inovação, e creiam, quando a gente fez isso aqui, a última palavra do credo e assim obteremos lucro. Lucro é consequência. A gente aprendeu isso quando a gente fazia anatomia patológica. Hoje eu não faço mais. Tinha um caso de leucemia, linfoma. A gente fica em dúvida. Vamos mandar para o Shen, lá em Hong Kong. Só que ele cobra em dólar. Olha só, você vai pagar R$500 para fazer uma consulta e você vai receber 50, e que o laudo que a gente faz é para o juiz entender. E graças a Deus nós nunca fomos, em 34 anos, a qualquer tribunal se defender de um diagnóstico equivocado. Porque o diagnóstico é feito para o médico entender e para o juiz também. Esse exame foi submetido à consulta externa. Então, para nós, quando você paga para fazer o diagnóstico, não é lucro, para nós é consequência. Acho que acabou. Bons negócios. Muito obrigado. Em cima.